Vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Naum, no capítulo 1. No livro do profeta Naum, no capítulo 1, no verso 7, diz assim: Eis que o Senhor é bom, Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quantos nele confiam. Eu vou ler mais uma vez. Eis que o Senhor é bom, Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quantos nele confiam. Pai querido e amado, diante desta Tua palavra eu oro, Senhor, para que o Senhor venha falar com nós reunidos aqui na Paz e Vida Ministério Peruíbe, e para que o Senhor olhe para cada vida que ouve esta palavra à distância. E que no nome de Jesus, o Senhor venha abençoar a todos nós. Que o Senhor fale em cada coração. Que o Senhor, meu Pai, ministre a Tua unção sobre cada vida. Para que toda palavra contrária, toda enfermidade, toda situação contrária, todo espírito de miséria, de roubo e de fracasso caia por terra, no nome de Jesus, e que esta Tua palavra seja viva em nosso coração. Então, meu Deus, fala com cada vida que ouvir esta Tua palavra, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que esta Tua palavra vá e produza o fruto para o qual está sendo enviada, no nome de Jesus. Muito obrigado e amém. O profeta Naum, ele fala: Eis que o Senhor é bom, Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quanto nele confiam. Uma palavra de bênção, uma palavra que fala das qualidades do Senhor, do nosso Deus, mas essa palavra, ela vem no meio de uma profecia. Ela vem numa profecia que falava contra a cidade de Nínive. Nós sabemos que essa cidade de Nínive, 100 anos antes do profeta Naum, ela recebe uma profecia através do profeta Jonas. E Jonas passa ali rapidamente dizendo: olha, essa cidade vai ser destruída totalmente. O rei ouve aquela profecia, ele acredita, ele institui um jejum para todos os moradores, os velhos, as crianças, os moços, o gado, tudo. E Deus, olhando que eles se arrependeram, que eles buscaram o conserto com Deus, Deus não cumpre aquela profecia de destruição. E essa cidade, ela cresceu, ela se tornou poderosa. Para você ter uma ideia, ela construiu uma muralha ao redor de uma altura de 30 metros. Você vê que é uma altura muito alta. Quando você olha um muro, você vê às vezes muros altos com 4,5 metros, 5 metros. Imagine um muro com 30 metros de altura. E esses muros, eles tinham uma largura tão grande que poderia passar uma carruagem em cima. E eles tinham também torres que vigiavam com 60 metros de altura. Então essa cidade, ela era muito fortalecida, era uma cidade próspera, mas aquele povo se tornou um povo idólatra, um povo explorador. Eles exploravam no comércio, exploravam Judá, que era o povo do Senhor. E o Senhor manda dizer para eles: olha, essas práticas idólatras, essa exploração geral de pobres, esse comércio feroz, tudo isso vai acabar. Vocês vão acabar sendo destruídos totalmente, porque vocês voltaram novamente as costas para Deus. E no versículo 1, ele fala: palavra de advertência contra Nínive, livro da visão de Naum.
conforto natural da cidade de Elcos. Essa cidade de Elcos, ela ficou perdida, não se localiza. Supõe-se que ela era nas imediações dessa cidade, dessa capital da Síria, que era Nínive. E esse profeta de nome Naum, ele quer dizer conforto, ou do hebraico consolo. Alguns dizem que é conforto, outros dizem que é consolo. E ele fala uma palavra de advertência, e no versículo 2 ele diz: eis que Yahvé é Deus zeloso, ciumento e vingador. Yahvé, o Senhor, não tolera outros deuses, e age como terrível vingador contra toda a idolatria. Em seu furor e indignação, Yahvé executa sua vingança contra todos os seus adversários. Essa palavra vingança, ela é uma palavra forte, e muitas vezes a gente, quando lê essa palavra, a gente imagina Deus como um ser humano, como aquele que ficou com o seu ego abalado, então ele vai se vingar, como as pessoas dizem: essa pessoa me fez um mal, eu me vingarei, eu vou fazer algo igual, ela vai pagar com a mesma medida. Mas quando você vê aqui que Deus é um Deus que executa a sua vingança, e é um Deus que age como um terrível vingador contra toda a idolatria, é que Deus, Ele é amor, mas Deus é justiça. E Ele fala que aqueles que não se converteram a Ele, aqueles que são usados pelo mal para provocar exploração, destruição, roubo e tantos ataques ao povo de Deus, um dia serão exterminados. Então as pessoas que agem com malignidade, elas vão ser destruídas, elas não vão permanecer. E muitas vezes o homem, a mulher imagina, dizendo: será que Deus não está vendo essas coisas que têm acontecido? Quantas coisas ruins! E as pessoas imaginam que Deus está ali apático, não quer resolver a situação, mas a longanimidade de Deus faz com que Deus, Ele dê prazo, Ele dê tempo para as pessoas se converterem, para elas largarem os ídolos e andar segundo a palavra do Senhor. E aqui ele diz: olha, Ele é um Deus vingador. Então entende-se que essa vingança, ela não é uma vingança pessoal, uma vingança que é provocada pelo seu ego, pela sua personalidade. Não, é o agir com justiça para acabar com o mal. E ele fala no versículo 3: entretanto, Yahvé demora demais para se irar. Ele é paciente e longânime, mas o seu poder é incalculável. Yahvé, ou Javé, não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele fala: olha, embora Deus tenha muita paciência, e ele demore para ficar irado, para se levantar, para ter o juízo, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que caminha no meio do vendaval. Ele é o Deus que anda sobre as nuvens, e as nuvens são a poeira do seu pé. Porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Quando Ele não age com cobrança, com punição, não é que Ele seja um Deus incapaz. Não, Ele está aguardando, Ele está dando tempo para que as pessoas mudem as suas atitudes. E ele compara Deus a essas forças da natureza que homem nenhum consegue controlar. Versículo 4, Naum capítulo 1. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os ribeiros. Bazã e Carmelo desfalecem,
e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem assim que ele se aproxima, e as colinas se derretem. A terra agita na sua presença o mundo e todos os que nele vivem. Ele está dizendo, olha, esse Deus, ele tem tanto poder, ele é tão soberano, que ele controla o mar, ele controla os ribeiros, ele controla o Carmelo, que é o monte, as flores do Líbano murcham quando ele quer, porque ele tem poder sobre todas as coisas, sobre todos os homens, sobre todo o universo. Os montes tremem na presença de Deus. E ele fala, quem poderá suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Ele está dizendo, olha, quando Deus se levantar, quando ele estiver na ação contrária àqueles pecadores, aqueles que são malignos, quem poderá suportar? Ele é um fogo consumidor. Você vê um incêndio nas florestas que tem no mundo, teve na Europa, em Portugal, teve nos Estados Unidos. As florestas que ainda estão verdes, elas são totalmente destruídas. Quando chega próximo da cidade, lambe aquela língua de fogo, todas as casas, e ele está dizendo, olha, quem poderá suportar a indignação do Senhor? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Ele está dizendo, esse Deus, ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Pense sobre isso. Verso 7. E aí ele fala, mas esse Deus soberano, esse Deus poderoso, esse Deus vingador, eis que Yahvé, o Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quantos nele confiam. Ele está dizendo, esse Deus que tem essa ira, essa cólera contra o mal, que aborrece, que um dia vai colocar todos na sua presença, porque todo joelho se dobrará, e aqueles que são culpados, que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador, aqueles que não se converteram, que não largaram as imagens de escultura, que não deixaram a idolatria, que não serviram o único Deus vivo e todo-poderoso, esses vão se curvar, esses vão estar numa situação difícil. Mas aquele que confia no Senhor, ele protege. Ele é o refúgio no tempo da angústia e aflição. Ele está dizendo, olha, o povo de Deus, assim como na cidade de Judá, está passando por uma aflição, por um momento de angústia. Nínive, a capital da Síria, tem explorado Judá, o meu povo tem sofrido, mas isso vai acabar. Isso não vai permanecer, porque eu sou o alto refúgio, eu sou o Deus que guarda o meu povo. E ele permite situações para que as pessoas se convertam, para que elas abram mão do seu ego, do seu eu, para que elas entreguem o seu caminho ao Senhor e elas confiem. E quem faz isso, ele garante, ele protege, ele guarda, ele livra, porque ele é bom. No versículo 8 diz, no entanto, mediante uma enchente arrasadora, acabará com a grande cidade de Nínive e expulsará todos os seus adversários para as trevas. Ele está dizendo, olha, Nínive vai ser totalmente destruída. Vai vir uma enchente arrasadora e não vai precisar de duas, não, é uma só. Mas olha, ouçam a palavra do profeta Naum. Se convertam, mudem. Versículo 9. Tramais vós contra Yahvé, pobre de vós,
porque ele destruirá tudo quanto planejas contra ele com um só golpe. Eis que a tribulação não precisará ocorrer uma segunda vez. Quando Deus quer, ele resolve tudo de imediato. Ele abre a porta que ele quer, ele fecha, ele faz da maneira que ele quer, e tudo segundo a tua obediência e a tua fé. Ele nos dá o arbítrio da escolha, da conversão, da entrega, do abrir o coração, de permitir que Jesus entre e faça morada. Tudo está nas nossas mãos. A aliança foi declarada na cruz, a aliança do Novo Testamento. E quem quer, vive debaixo dessa aliança. Mas quem não quer, será penalizado. Continua hoje, da mesma forma. Talvez você diga, mas agora é graça. Talvez você diga, agora é o Novo Testamento, é a nova aliança. Vamos prosseguir, você vai tirar a sua conclusão. Versículo 10. Portanto, ainda que se entrelacem como os espinhos encharcados de vinho, como bêbados, serão inteiramente destruídos como a palha seca. Ele está dizendo, não tem escapatória. Não tem subterfúgio, não tem engano, não tem eu não sabia, eu estava confuso, eu andava como um idiota de um bêbado. Não, não, não. Da mesma maneira, você será destruído, porque você entende a palavra. Você sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Não se engane. E ele continua no verso 11. Foi de ti, ó Nínive, que partiu aquele trama de perversidades, que planeja o mal contra o Senhor? Portanto, assegura Yahvé. Por mais fortes e numerosos que sejam, ainda assim haverão de ser todos ceifados e exterminados. Contudo, em relação a ti, Judá, embora eu tenha te açoitado, não mais te afligirei. Agora, pois, quebrarei o jugo que está sobre o teu pescoço e romperei as tuas correntes. Deus está falando, olha, eu permiti que Judá, o meu povo, fosse afligido. Nínive afligiu o meu povo, porque o meu povo estava na desobediência. Mas agora quebrarei todo o jugo e as correntes que estavam sobre a tua cerviz serão despedaçadas. Vocês serão livres, porque o nosso Deus nos chama para a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está conhecendo a verdade, que Deus abomina a idolatria, as imagens e os idólatras, abomina aqueles que buscam nos outros deuses, naqueles supostos santos criados pela religião, pelo homem, pela mulher. Deus não admite essas coisas. E ele diz, contra ti, porém, ó rei de Nínive, eis que Yahvé ordenou que não houvesse mais descendência, que perpetue teu nome sobre a terra, e exterminarei do templo dos teus deuses todas as imagens idólatras de arte, escultura e fundição, e prepararei o teu sepulcro, porque és maldito. Palavra pesada, uma palavra que se cumpriu muito tempo depois dessa profecia. Ela se cumpriu no 2º século, 200 anos após a vinda do Senhor Jesus. O profeta Naum, ele viveu 600 anos aproximadamente antes da vinda de Jesus. Então vê que essa profecia, ela demorou para se cumprir, mas ela se cumpriu na totalidade. Deus deu um prazo longo, anos e anos, mais do que gerações, para aquele povo mudar o coração. E Deus, para nós, Ele dá também um tempo relativamente grande para que você se converta, para que as coisas mudem, para que você fique debaixo da unção de Deus, como diz, do guarda-chuva do Senhor, que te guarda de todo mal. Mas quantas pessoas ouvem a palavra,
e voltam as costas para Deus. Estão entregues a ídolos. As coisas ruins acontecem e elas não entendem. Elas dizem, mas eu faço tudo certo. Eu sou uma boa pessoa, eu trabalho, eu estudo, eu tenho compaixão, eu sou até caridoso, pois eu dou esmolas. Mas o Senhor disse que o povo erra porque não conhece as Escrituras. Outros conhecem, mas não querem servir a Deus da maneira que Ele quer. E Deus está dizendo aqui, olha, todas essas imagens que estão lá, que o rei de Nínive colocou, eu vou arrancar tudo isso. Seja de arte, ou quadros, seja escultura, seja fundição, tudo isso eu vou arrancar. Tudo isso vai ser destruído totalmente. E mais ainda, a sua descendência vai ser totalmente exterminada, para que o seu nome não perpetue sobre a terra. Hoje você é rei de uma cidade poderosa, de uma cidade totalmente murada, muralhas de 30 metros de altura, torres de 60 metros, pedra sobre pedra, mas tudo isso, como um sopro das minhas narinas, eu vou dar ordem ao mar e vai ser totalmente destruído. Mas ele continua no versículo 15, ele diz, mas contemplai sobre os montes os pés do que anuncia boas novas e proclama Shalom, que quer dizer paz. Ó Judá, celebra as tuas festas, cumpre os teus votos, porquanto nunca mais o ímpio te invadirá. E eis que ele será absolutamente destruído. Deus está dizendo, olha, Judá, olha, povo meu, todas aquelas festas que eu instituí, todos aqueles momentos de alegria que eu quero confraternizar com o meu povo, vocês vão voltar a cumprir. Vocês vão fazer os teus votos, vocês vão oferecer sacrifícios de louvor a Deus, porque o ímpio, aquele que é contra Deus, ele não vai prevalecer. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você tem Deus no coração, o Espírito Santo de Deus te traz paz, te traz a alegria da salvação. Quando você leu ali no versículo 3, entretanto Yahvé demora demais para se irar, é paciente e longânimo, e o seu poder é incalculável. Nós estamos vendo ali 5 atributos do Senhor, grandes verdades que ele fala. Ele é tardio em irar-se, ele é grande em poder, ele jamais inocenta o culpado, ele é o onipotente, ele é o soberano. Qualidades, atributos do Senhor. Só Deus tem esses atributos. Nos outros versículos que nós lemos, Deus promete destruir todos os inimigos do seu povo, os assírios e toda a cidade de Nínive. E essa profecia, como eu disse, foi cumprida no 2º século depois do Senhor Jesus, depois de Cristo. Quando você vê uma palavra como essa, é uma palavra poderosa. É uma palavra que há diferença entre quem confia em Deus, em quem segue os seus mandamentos e quem está no mundo. Em quem obedece a Deus e quem volta as costas para Deus. Não é tudo a mesma coisa. Talvez você diga, mas essa palavra de vingança, ela é uma palavra pesada. Será que esse Deus de amor que enviou o seu único filho para que aquele que crê fosse salvo, ele age dessa maneira? Isso é Antigo Testamento, pastor. Você está totalmente enganado. Hoje é graça. Hoje é graça. Hoje Deus, ele está na época onde ele tem longanimidade, aonde ele demora para executar o juízo, como ele demorou no Antigo Testamento
com relação à cidade de Nínive. E hoje muitas pessoas veem coisas acontecendo contra o povo de Deus muitas vezes sendo vítima, e eles dizem, mas onde está Deus? Deus está agindo com longanimidade, com paciência. Mas se você abrir lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, você vai ver no Novo Testamento que as coisas continuam, as coisas permanecem. Um dia todos vão estar presentes ali na frente de Deus. E a sua posição, a sua conversão vai ser confrontada. De acordo com aquilo que a pessoa tomou de decisão, ela vai receber. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 5, para resumir um pouco, diz o apóstolo dizendo, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo. E em plena certeza de fé, sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. Ele fala ao nosso evangelho. O evangelho que Cristo deu para ele proclamar, ele chegou com poder do Espírito Santo. Não foi uma palavra de homem, não foi um conto inventado, não. De fato, vós tornastes nossos discípulos, discípulos de quem? Paulo, e do Senhor. Pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. O pessoal estava em dificuldade, em sofrimento, como o povo de Judá. Mas receberam a palavra das boas novas com a fé, com a alegria do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé. Olha que coisa importante. Assim como aquela cidade tinha se tornado símbolo da maldição, esse povo de Telassônica tinha se tornado o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porquanto a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Paulo está dizendo, olha, a palavra chegou com poder, com a alegria do Espírito Santo, vocês se tornaram um modelo, um padrão de fé. Nós não precisamos ficar aqui floreando, acrescentando nada, porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vós convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Fizeram o quê? O que Nínive fez na época do profeta Jonas. Se arrependeram, largaram os ídolos, Deus prosperou, se tornaram uma potência. 100 anos se passaram, caíram novamente na ardilosidade do inimigo. Toda aquela prosperidade iria embora, porque o inimigo, que o Senhor Jesus disse que veio para roubar, matar e destruir, estava agindo ali. Isso nós falamos com relação à cidade. Paulo aqui ele está falando de uma maneira pessoal. Todos vocês receberam a palavra, embora com dificuldade e sofrimento, mas com a alegria do Espírito Santo. Ouviram a palavra de Deus e se alegraram. Ouviram as boas novas da aliança e quiseram para si. Quantas pessoas têm ouvido a palavra da graça e têm dado as costas para o Senhor? Parece que essa palavra não chega no coração, porque quando você prega que Deus é amor, que Deus é o Todo-Poderoso, o Soberano, como nós vimos aí pela palavra da profecia
de Naum, elas zombam do poder de Deus. Elas dão risada. Elas se acham todas que são capazes, que são autossuficientes. Mas um dia vem o preço. O preço da injustiça. O preço daquele que não entregou a vida para Jesus. Aquela cidade, ela foi totalmente destruída depois de um tempo. Mas essa cidade aqui da Macedônia, Acaia, essa carta que foi para os Tessalonicenses, eles dizem, Paulo afirmou, olha, vocês se tornaram o padrão de fé. Nós temos que se tornar o padrão de fé. O padrão daquele que ouve e obedece a palavra do Senhor. Daquele que confia, daquele que reconhece que o Senhor é bom, que o Senhor guarda, que eis que Yahvé, o Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quantos nele confiam. Quando você tem essa certeza dentro do teu coração, vem a tribulação, vem a angústia, você persevera na palavra, você é firme na rocha que é Jesus, e nada nem ninguém pode te abalar, porque você tem convicção e a alegria do Espírito Santo. Aquela paz que o Senhor Jesus disse, que Ele deixaria, a paz que excede a todo entendimento, a paz que o mundo não pode receber, ela vai em teu coração, ela te dá fé, ela te dá a certeza que você pode vencer toda e qualquer tribulação, porque você segue o Deus que tem todo o poder para controlar os mares, os ribeiros, os animais, tudo está no controle de Deus. E Ele provou que até a morte está no seu controle, porque Ele ao terceiro dia ressuscitou o nosso Senhor e Salvador Jesus, que é vivo, reina para todo sempre e está no meio de nós. Quando você faz como esse povo que converteu, largando os ídolos para servir a Deus, para servir, ele diz, o Deus vivo e verdadeiro, e no verso 10 ele diz, enquanto aguardais do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. A ira não foi extinta. A justiça de Deus não acabou. Ele é graça. Enquanto aguardais do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Virá sobre quem? Sobre os idólatras, sobre os desobedientes, sobre aqueles que agem pelo maligno, sobre aqueles que não entregaram a vida para Jesus, sobre aqueles que não têm Jesus como Salvador, sobre aqueles que não largaram a doutrina de homens, ficaram somente nas religiosidades. É sobre esses que virá. Mas aquele que confia em Deus e abre o seu coração, o Senhor protege todos quantos nele confiam. Ele é o refúgio em tempos de angústia e aflição. Naum pregou. Pelo jeito a cidade não se converteu, porque depois foi destruída. Jonas pregou. A cidade se converteu, Deus mudou a sorte. Agora é com você. Você ouviu a palavra do Senhor. Você tem que fazer um balanço da tua vida e ver como anda a tua posição com relação a Deus, como anda a tua fé, como anda a entrega, a obediência. Se você faz esse balanço,
E nesse momento você diz, olha, diante dessa palavra, eu me coloco como um mísero pecador. Porque todas as coisas que eu pratiquei foram buscando em falsos deuses, imagens de escultura, santinhos, promessas, tantas coisas eu acabei fazendo, imagens de fundição, obras de arte, tudo eu coloquei como algo representativo de uma santidade. Mas quando eu olho para dentro de mim e vejo uma palavra que foi profetizada pela boca do Senhor, eu entendo que eu preciso fazer como esse povo lá de Tessalônica fez, porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vós convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Eu quero estar incluso nesse povo que se converteu dos ídolos a Deus. Eu quero abrir meu coração para Jesus fazer morada. Eu quero que no meio das tribulações e das angústias, o Senhor me livre, o Senhor me guarde, o Senhor me proteja, o Senhor me dê vida e vida em abundância, conforme Jesus disse. Então tudo começa quando você entrega a vida para Jesus, quando você busca a palavra do Senhor, quando você ora com fé e quando você acredita que seja qualquer dificuldade, tribulação, angústia, o Senhor é contigo. E que Ele, através de Jesus, disse: eu nunca, jamais te abandonarei. Ainda que passares pelo fogo ou pelas águas, eu estarei contigo. E tu vais ser um vencedor. Porque eu venci o mundo, eu ressuscitei e estou vivo para sempre. E estou no meio daqueles que acreditam, daqueles que se entregam a mim, se entregam a Jesus. Nós vamos orar. Se você sente que essa palavra falou com você, talvez você diga: eu nunca recebi Jesus como meu Salvador. Então você coloca as tuas mãos no coração e você ora comigo. Talvez você diga: olha, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas infelizmente não consegui largar os ídolos, porque quando eu olho dentro de mim, eu ainda creio lá dentro de mim, naquela religião que eu nasci, que eu fui ensinado, aquilo ainda está latente dentro de mim, mas hoje o Senhor pode te libertar. Talvez você diga: olha, a minha angústia e a minha tribulação, ela é tão forte, que eu acabei ficando irado com Deus. Eu acho que Deus não existia, porque Ele permitiu, e eu passo por tantas lutas. Nós vamos orar. Deus vai te fortalecer. Pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. O apóstolo disse para aquele povo. Estava no sofrimento, no meio da angústia. Lá no Antigo Testamento, Judá sendo explorada totalmente por Nínive, que agia sem compaixão, vendia alimentos caríssimos. O povo era explorado, mas Deus falou: olha, povo, comecem a preparar o coração de vocês. Vocês vão viver momentos de alegria, vocês vão celebrar as suas festas, vocês vão ver as boas novas da aliança que eu tenho com o meu povo. Porque desde Abraão, Deus já tinha uma aliança com o seu povo. E essa aliança é eterna. Você pela fé é filho de Abraão. Mas para que tudo isso ocorra, você tem que ter Jesus
como o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Seja em qualquer situação, coloque a mão no coração, nós vamos orar. Você que nunca entregou a vida para Jesus, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi essa palavra e nesse momento eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero, Senhor, largar todos os ídolos, imagens de fundação, de escultura. Eu quero, Senhor, tudo aquilo que está dentro do meu coração, ainda que não sejam representativos em imagens, mas o dinheiro se tornou um ídolo, os bens materiais, tudo isso, meu Pai, eu quero que o Senhor retire de mim, porque eu quero a partir de hoje viver um novo nascimento em Cristo. Por isso eu recebo agora o Senhor Jesus como meu Salvador. Pai querido, bendito e amado, olha para nós reunidos aqui, para esse povo que ora nas suas casas, através de um rádio, da internet, seja por que meio for, mas o Senhor, que é o Todo-Poderoso, quebra todo laço, quebra todo jugo, Senhor, e nos traz a alegria da salvação. Pai querido, em nome de Jesus, escreve o nome no livro da vida desse que está recebendo Jesus como seu Salvador, e reitera o nome de cada um de nós nesse livro que traz vida e vida em abundância. Nós estamos nesse momento orando, porque ouvimos a Tua palavra e cremos. E queremos, Pai querido, apelar para a Tua graça, para a Tua misericórdia, para que o Senhor se manifeste em cada vida, em cada coração, e que o Senhor traga a cura, o restauro. Pai querido, em nome de Jesus, entra agora e faz morada. Nós abrimos o nosso coração e te suplicamos, Jesus. Entra, Jesus. Entra, Jesus. Nós queremos a aliança. Nós queremos, Pai querido, essa comunhão que o Senhor propôs a todos os que crerem. Então, meu Deus, manifesta agora da Tua graça, do Teu poder e da Tua soberania em nossas vidas. Livra-nos de todo o mal e nos ajude, Deus, a permanecermos na Tua presença. Muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus. E amém, e graças a Deus. Aleluias. Glória, glória, glórias. Santo é o Teu nome, Jesus. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Deus.